que é engenharia de alimentos? Não é tipo nutrição. E nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância dessa profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. É um curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do evento Alimentando a Ciência, que é um projeto em parceria com o Programa de Pós-Graduação da Engenharia de Alimentos,
Meu nome é Raquel e eu sou membro do PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, e hoje nós vamos assistir a palestra com o seguinte tema: elaboração de snacks a partir da mistura de polpa e casca da graviola desidratados. Será apresentado pela Lara Gonçalves. A Lara é engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, e mestre em engenharia de alimentos pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos. E durante a palestra, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat que eu vou estar passando para ela responder no final. Agora eu passo a palavra para a Lara. O PET Engenharia de Alimentos agradece mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Raquel, pelo convite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Líbia pelo convite de ministrar essa palestra para vocês aqui hoje. Eu fiquei muito feliz e honrada com o convite, porque eu tenho um carinho enorme pela UF Campus Patos de Minas, porque eu vi ela crescendo desde o início, como a Raquel falou, eu fui aluna da primeira turma de graduação e fui aluna da primeira turma de mestrado também. Então, eu fico muito feliz de vê-la crescendo e dando frutos, né, com projetos maravilhosos como é o Alimentando a Ciência. Bom, pessoal, então, a palestra ela é intitulada por elaboração de snacks a partir da mistura de polpa e casca de graviola desidratada. O meu trabalho ele foi orientado pelo professor Marcos Barroso e co-orientado pela professora Michele. Bom, para contextualizar vocês um pouco do que foi desenvolvido do meu trabalho, eu vou falar um pouco para vocês. Primeiramente, o que a gente queria? A gente queria desenvolver um produto doce. E aí, o que a gente queria? A gente precisava de um fruto de sabor adocicado. Então, a gente escolheu um fruto do cerrado com sabor adocicado, que é a graviola, porque ele é um fruto exótico, mas ele é de fácil acesso aqui para a gente na nossa região. Para quem não conhece, esse é o fruto da graviola. Com isso, a gente queria aproveitar ao máximo esse produto. Então, a gente obteve um purê de casca e polpa de graviola. A gente só não conseguiu utilizar as sementes do fruto porque ele é indestrutível. Então, a gente não conseguiria fazer a trituração dessas sementes. E aí, com isso, para a gente conseguir desenvolver esse produto, a gente precisava fazer uma farinha deste purê para a gente conseguir enriquecer o nosso produto final. E aí, com isso, a gente fez 3 métodos de secagem para a gente obter essa farinha para enriquecer o produto final. Posteriormente, a gente desenvolveu esses snacks, né, com esses 3 métodos de secagem, que é esse que está mostrando na figura. Bom, pessoal, então, com isso, a gente começou a estudar, né, para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. Então, a gente viu que o aproveitamento integral de alimentos, ele vinha crescendo e vem crescendo ainda devido ao seu grande valor agregado, já que o desperdício desses vegetais e frutas, ele pode ser minimizado se eles forem aproveitados integralmente para ser enriquecido nos alimentos. E a gente conseguiu ver também que o Brasil ele é o terceiro maior produtor de frutas mundialmente. Ele fica atrás somente da China e da Índia. E os estados maior produtor de frutas é o estado de São Paulo, o estado da Bahia, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará. E o destino dessas frutas no Brasil é separado em 2 setores, onde o primeiro setor fica em torno de 53% voltado para o mercado de frutas processadas e 47% para o mercado de frutas secas. Então, a graviola, ela, como eu já havia falado, ela é considerada um fruto do cerrado e ela é considerada a fruta mais tropical das anonáceas. As anonáceas é a família dessa fruta, que também pode ser considerada o araticum, a fruta do conde, a jaca, que também é pertencente a essas famílias.
ela é uma fruta muito apreciada devido ao seu aroma agradável e o sabor característico. Ela é constituída cerca de 54% de polpa, 36% de casca e 10% de semente. Com isso, a gente conseguiu ver que a gente conseguia aproveitar quase que 100% do fruto. A graviola, ela possui a casca verde escura, mesmo quando ela está no estágio de maturação. A polpa, ela possui uma cor branca, ela apresenta bastante fibrosa e tem aparência de algodão. Ela é aromática e tem uma textura arenosa. Ela é suculenta, ela é ligeiramente doce e ácida, ela é agradável ao paladar e a polpa, ela é envolvida, a semente, ela é envolvida pela polpa. Então, a semente, ela fica dentro da polpa e as sementes são negras e brilhantes. O tamanho do fruto, ele pode variar entre de 10 a 30 centímetros de comprimento e o seu peso pode chegar até 4,5 kg. A graviola, ela é um fruto altamente perecível e o seu período de conservação, ele é limitado a poucos dias. Então, com poucos dias, ela já apodrece. Então, isso tiver a alternativa de direcionar a sua comercialização para o processamento industrial, tanto para polpas ou também para pós. E aí, com isso, a secagem, ela surge como uma alternativa para esse fruto, porque a secagem é uma importante ferramenta na conservação de alimentos, eles geram produtos mais estáveis, apresenta característica sensorial atrativa, além de facilitar o transporte e o armazenamento. Então, a gente, como eu havia falado anteriormente, a gente fez estudo com 3 métodos de secagem. O primeiro método utilizado foi a liofilização, porque a gente encontrou na literatura trabalhos que também já tinham realizado a secagem da polpa da graviola. Então, a gente resolveu fazer o teste porque já tinha na literatura, então possivelmente daria certo, né? Então, a gente avaliou, estudou a liofilização e a gente pode ver que a liofilização ela pode ser dividida em 3 estágios principais. O primeiro estágio é o congelamento do material. E essa etapa é uma etapa muito importante, porque ela determina o desempenho global do processo da liofilização, porque o tamanho, o formato e a homogeneidade dos cristais de gelo vai influenciar na eficiência da transferência de massa e na retirada da água, né, desse produto. A segunda etapa é a sublimação do gelo, que é a passagem do estado sólido para o vapor sem a passagem pelo estado líquido. A terceira etapa é a remoção do vapor de água. Nessa etapa, é a remoção do restante da água que não foi congelada, mas que ainda está dissolvida no material. E ela ocorre de forma mais lenta do que a sublimação, porque ainda tem presente no material a água ligada. E aí, com isso, as vantagens da liofilização é que o congelamento do material a ser seco anteriormente ao processo vai prevenir o colapso da matriz porosa remanescente após a secagem. E quando o produto ele for reidratado, ele vai manter as características da sua estrutura original. Outra vantagem também é que vai ter uma pequena perda de sabor e aroma desses alimentos, devido à ausência de ar e às baixas temperaturas que são utilizadas no processo. E aí, com isso, vai reduzir as reações de degradação e as modificações do produto. E como desvantagem desse método, é que os produtos liofilizados, eles tendem a ser mais porosos, e eles podem absorver a umidade mais rápido quando são expostos a ambientes úmidos, o que nem sempre vai ser uma característica desejável para esse tipo de produto, né?
E também outra desvantagem é que o custo desse processamento é muito elevado. E também tem um alto consumo de energia e um elevado tempo no processo, que é um processo muito demorado. Outro método que a gente utilizou também, que a gente achou na literatura, foi o leito de espuma, que também a gente achou na literatura também que realizaram secagem com polpa de graviola. Esse método, ele baseia na transformação do alimento em uma espuma estável através da adição de agentes espumantes com a incorporação de ar, nitrogênios e outros gases em equipamentos geradores de espumas, que normalmente são as batedeiras. Como vantagem, esse processamento, essa secagem, ela pode ser utilizada em temperaturas amenas e baixas umidades do produto, ela pode ser obtida em menor tempo de secagem quando comparado com outros métodos. Pois esse método ele apresenta maior área de superfície exposta ao ar. Isso faz com que o processo seja acelerado. E por isso ele é bastante utilizado em alimentos viscosos, alimentos que são sensíveis ao calor e ricos em açúcar, como polpas e sucos de fruta. Mas como desvantagem, esse processo tem a necessidade de grande superfície de secagem para que consiga atender altas taxas de produção. Aí, com isso, faz que eleva o seu custo no seu investimento. Então, e a necessidade também desses aditivos também pode modificar o sabor, o aroma e a cor do alimento, além também de poder gerar desestabilidade nessa espuma durante a secagem. Outro método de secagem que a gente utilizou foi a secagem por micro-ondas. A secagem por micro-ondas, ela consiste em 3 períodos distintos. No primeiro período é o aquecimento, onde a energia de micro-ondas ela é transformada em energia térmica dentro desses materiais úmidos, fazendo com que aumente a temperatura do produto com o tempo, através do atrito das moléculas de água. O segundo período é a secagem rápida, onde a energia térmica convertida pelas micro-ondas, ela é usada para a vaporização dessa água. E o terceiro período tem a redução da taxa de secagem. E a umidade ela vai ser reduzida até o ponto que a energia necessária para a vaporização da água seja inferior à energia térmica convertida pelas micro-ondas. Como vantagem desse método, ele é um método rápido e uniforme, e ele é energeticamente eficiente quando comparado ao método de ar quente. Isso é devido à acelerada remoção da umidade e da vagarosa transferência de calor, devido à consequência de não ter convecção. Porém, como desvantagem, esse método apresenta baixa qualidade dos produtos obtidos se o método não for aplicado de forma corretamente. Isso porque a distribuição uniforme, a distribuição de temperatura é desuniforme e faz que algumas regiões do material recebam mais calor que as outras. E isso gera uma diferença no aquecimento. Ao longo dos anos, vem apresentando a mudança no estilo de vida dos consumidores, principalmente em relação aos hábitos alimentares. Devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, a falta de tempo fez com que crescesse o desenvolvimento e a procura por produtos prontos de consumo e de fácil preparo. Então, os consumidores procuram economia de tempo, tanto na compra, no preparo e no consumo, devido à correria do dia a dia, né? Então, os snacks, eles vieram para suprir a necessidade do consumidor. Porque os snacks, eles são
eles podem ser considerados substituto, complementar ou intermediário de refeições, pois os mesmos eles podem atender à necessidade do indivíduo que não possui tempo disponível para se alimentar. Eles também podem ser definidos como refeições pequenas, leves e nutritivas, de fácil consumo, sem a necessidade de preparo. Você consegue abrir o saquinho em qualquer lugar, tira da bolsa, consegue abrir em qualquer lugar, come, joga fora e pronto, conseguiu fazer sua refeição. E esses snacks, eles existem de variadas formas. Eles podem ser doces, salgados ou assados. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi elaborar formulações de snacks a partir da mistura de polpa e casca de graviola desidratado por liofilização, leito de espuma e micro-ondas. Como metodologia, primeiro a gente precisou fazer o preparo da amostra. Então, as graviolas, elas foram obtidas na região de Patos de Minas, diretamente de plantações residenciais no período de safra. Ela foi realizada uma rigorosa seleção dessas matérias-primas e foram observadas visualmente, quanto ao grau de maturação e a sua conservação. Cada fruto, ele passou por uma lavagem para remoção das sujidades presentes nas cascas. Posteriormente, ele foi descascado e despolpado manualmente. Aí, em seguida, a polpa e a casca elas foram trituradas em um liquidificador, obtendo um purê, e acondicionados em sacos plásticos envoltos com papel alumínio para evitar a degradação dos compostos bioativos. E, por fim, o produto ele foi congelado em ultrafreezer a menos 50 graus até a sua utilização, para poder fazer as análises. A secagem por liofilização foi utilizado um liofilizador de bancada. Esse purê obtido da polpa e casca de graviola, que havia sido congelado no ultrafreezer, ele foi descongelado para que pudesse ser colocado nas bandejas do liofilizador, que são essas aqui. E em cada bandeja foram colocados aproximadamente 150 gramas desse purê de polpa e casca de graviola, com espessura de 5 milímetros. Em seguida, essas bandejas elas foram levadas para o ultrafreezer a menos 50 graus por 12 horas para fazer o congelamento, que é a primeira etapa da liofilização. E então, em seguida, a passar dessas 12 horas, elas foram transferidas de forma rápida para o liofilizador, para que evitasse o descongelamento dessa amostra. Ao longo da secagem, a pressão foi mantida a 0,15 milímetros de mercúrio e a operação ela foi acompanhada em determinados períodos de tempo para que a gente conseguisse obter valores tanto de umidade quanto de atividade de água para a gente conseguir fazer a nossa curva de secagem. O segundo método de secagem utilizado foi o leito de espuma, onde utilizou a estufa microprocessada com circulação e renovação de ar, onde o purê obtido da polpa e casca de graviola também foi descongelado e adicionado 1% de liga neutra, 1% de amustável. Em seguida, foi realizado o batimento de forma constante na batedeira, em batedeira doméstica por 30 minutos, obtendo uma espuma homogênea. Em seguida, ela foi espalhada na bandeja de alumínio com a espessura de 3 milímetros e levada à estufa de renovação e circulação de ar com temperatura de 70 graus. Esses parâmetros de 1% de amustável e liga neutra e a temperatura de 70 graus foi definida por Gurgel em 2014, onde eles fizeram o estudo variando a concentração dos emulsificantes e variando a temperatura. E o melhor resultado que eles tiveram para a polpa de graviola
foi essa concentração de 1% de liga neutra, 1% de amustarbe e na temperatura de 70 graus. E aí a gente optou por permanecer nesses parâmetros para a gente conseguir fazer a nossa secagem. Da mesma forma que a liofilização, o leito de espuma também foi acompanhado em determinados intervalos de tempo para obtenção de valores tanto de umidade quanto de atividade de água. O terceiro método de secagem utilizado foi a secagem por micro-ondas, onde foi realizado num sistema de micro-ondas convencional, no qual esse era acoplado uma balança para o monitoramento simultâneo dos dados, e como a amostra estava conectada a essa balança, aqui embaixo, que estava acoplada no micro-ondas, a gente conseguiu acompanhar todo o processo de perda de umidade, né, pela variação de massa, sem a necessidade de abertura desse micro-ondas. E para cada experimento foi utilizado 70 gramas do purê de polpa e casca de graviola, e as secagens elas foram realizadas em 3 potências diferentes. Na potência de 480 watts, na potência de 280 e na potência de 200 watts. A gente estudou 3 potências porque, como o micro-ondas não tinha nenhum estudo na literatura de secagem com micro-ondas, né, de graviola, a gente optou para fazer esses estudos para a gente ver qual seria melhor para o nosso material final, né, no caso. E a cada 30 segundos foi realizada a leitura da massa presente no material para que a gente conseguisse construir a nossa curva de secagem. E para caracterização, para fazer a caracterização desse pó, a gente fez 3 secagens utilizando 120 gramas dessa mistura de polpa e casca de graviola e optou por não reduzir a umidade e atividade de água até os valores obtidos anteriormente, para que não houvesse sinais de carbonização nas farinhas. Para fazer a caracterização físico-química, tanto da farinha obtida, quanto do in natura, a gente fez todas essas análises. Porém, para a in natura, a gente não fez a análise de higroscopicidade e nem da solubilidade, ela foi feita somente para o pó. Posteriormente, a gente fez a formulação dos snacks. Então, a gente obteve a farinha de graviola, né, pelos 3 métodos de secagem, pela liofilização, leito de espuma e micro-ondas, e o produto seco, obtido no final, ele passou por trituração em um multiprocessador doméstico para obtenção da farinha de graviola. Posteriormente, foi feita a mistura dos ingredientes, onde a farinha de graviola obtida foi misturada aos demais ingredientes até que obteve uma massa homogênea. Em seguida, essa massa ela foi moldada e cortada com auxílio de molde para que obtesse uma padronização dos snacks, que é essa figura aqui abaixo. E, por fim, eles foram colocados em assadeiras para que ocorresse o assamento desses snacks. Então, ele foi submetido a assamento em estufa microprocessada com circulação e renovação de ar, na temperatura de 120 graus por 30 minutos. Esse assamento desses snacks ele foi realizado para reduzir a umidade e para melhorar a textura do produto final. Em seguida, esses snacks eles foram embalados utilizando filmes flexíveis transparentes e, posteriormente, eles foram armazenados sob temperatura ambiente, em lugar seco, arejado e protegido de luz até a realização das análises. As análises realizadas nos snacks foram textura, cor, umidade, atividade de água, sólidos totais e composição centesimal.
que foi proteína, lipídios, carboidratos, umidade, cinzas e fibra bruta. Outra análise realizada nos snacks também foi a análise sensorial, onde realizou o teste de aceitação com 68 provadores na sessão na sessão de avaliação, pertencente a ambos os sexos e não treinados. E a faixa etária desses provadores ficou entre 18 a 60 anos. As amostras, elas foram avaliadas em relação a 5 atributos, que é o atributo de aparência, cor, aroma, sabor e impressão geral, e utilizou uma escala hedônica não estruturada de 9 centímetros, como mostra nessa ficha. Ancorada nos extremos, onde os termos desgostei muitíssimo na esquerda e gostei muitíssimo na direita. Outro teste realizado foi um teste de ordenação de preferência, onde foram colocadas em testes as amostras dos snacks produzidos, a partir da polpa e casca de graviola por liofilização, leito de espuma e micro-ondas. E o grupo de provadores foi composto por 55 pessoas não treinadas, e eles foram servidos simultaneamente. E cada provador marcou na ficha, que é essa aqui, de ordem crescente, do mais preferido, do menos preferido por mais preferido. Bom, então, vou mostrar para vocês os principais resultados que eu obtive. Então, nessa figura aqui, mostra a amostra desidratada por liofilização e mostra que ele não apresentou grande redução de volume, porque a forma de desidratação da liofilização não é tão intensa e também não é rápida em relação aos outros métodos. Aqui foi a curva de secagem que eu consegui com os intervalos de tempo, que eu coletei os dados tanto de umidade quanto de atividade de água. E aí eu pude perceber que o material, ele secou secou com maior taxa de secagem no início do processo. E ele demorou 24 horas para atingir o equilíbrio. E nessa condição, ele obteve um produto com 13,15% de umidade e 0,274 de atividade de água. E segundo a RDC 263, para um produto ser considerado farinha, ele deve ter a umidade abaixo de 15%. Então, a farinha de graviola apresentou dentro do estabelecido pela legislação. E, além disso, também para ser considerado pela Anvisa farinha, ele deve apresentar atividade de água entre 0,2 e 0,4. E também foi satisfatório, e isso confere uma boa conservação sem o uso de conservantes para controlar o crescimento desses micro-organismos. Nessa figura, mostra a farinha desidratada pelo leito de espuma, onde ela apresentou um encolhimento intenso e a redução do volume considerável, porém não apresentou regiões de superaquecimento nem de carbonização, demonstrando que esse método ele é uniforme, o seu aquecimento é uniforme. Aqui também demonstra a curva de secagem pelo leito de espuma, e percebe que a espuma, ela secou muito rápido no início do processo, como mostra aqui em azul, que seca muito rápido, e o tempo de secagem que atingiu a condição de equilíbrio foi de 200 minutos. Onde a umidade apresentou 12,35% e a atividade de água 0,217, que também, segundo a legislação tanto da RDC 263, tanto da Anvisa, também pode ser considerada como farinha. Nessas figuras mostra as farinhas hidratadas por micro-ondas nas 3 potências estudadas, e nas 3
elas apresentaram um encolhimento intenso e a redução do volume. Nesse método, o material ele pôde apresentar superaquecimento e carbonização em todas as potências estudadas. Se o processo ele não for controlado, devido à rápida remoção de umidade, isso pode ser um problema. Dessa forma, a gente precisou avaliar essa metodologia de desidratação em diferentes condições de operações, porque visualmente a gente viu que a potência que forneceu um produto mais próprio sensorialmente foi a de 200 watts, já que os outros ficaram bastante carbonizados e com sabor residual de queimado. Para o micro-ondas também foi realizada as curvas de secagem e também apresentaram secagem muito rápida no início do processo. O tempo de secagem para atingir a condição de equilíbrio para potência de 480 watts foi de 9 minutos, a de 280 foi 18 minutos e meio, e a de 200 watts foi 41 minutos. E todas as farinhas obtidas também pode ser considerada farinha, porque estava dentro do estabelecido pela legislação da RDC 263. Nessa figura, mostra os snacks, né, que foram formulados, e o que diferencia na formulação é somente a metodologia de secagem que foram utilizadas. O restante dos ingredientes são todos iguais. Então, o que diferencia é que um é farinha liofilizada, o outro é farinha obtida por leito de espuma, e o outro é farinha obtida pelo micro-ondas na potência de 200 watts, que foi o mais apropriado sensorialmente. Então, como conclusão do trabalho, a gente concluiu que a mistura de polpa e casca de graviola, ela apresentou grande potencial de aproveitamento para fins mais nobres, né? Desde o momento da sua caracterização, onde pôde perceber que tinha muita presença de importantes compostos bioativos e também de antioxidantes. E os processos de secagem analisados, que foram liofilização, leito de espuma e micro-ondas, eles mostraram eficientes na remoção de umidade do material, permitindo obter um produto final com baixo teor de umidade e adequado à estocagem e com risco reduzido de degradação e decomposição desses micro-organismos devido à sua baixa umidade e baixa atividade de água. Então, com isso, a formulação com a farinha seca por leito de espuma foi a que apresentou maior aceitação e maior preferência entre os provadores na análise sensorial. Com isso pode ser explicado porque o snack de micro-ondas ele ficou mais escuro. Então, isso pode ser que não ficou tão atrativo assim para os consumidores, para os provadores, na verdade, e tendo um aspecto, às vezes, de queimado, né? Por mais que não ficou o sabor residual de queimado, aparentemente não ficou tão atrativo. E o da liofilização não ficou atrativo em relação à textura. Como eu havia mencionado anteriormente, a liofilização, se ela for exposta à umidade, ela perde textura. Então, com o tempo, o snack liofilizado, ele perdeu um pouco de textura. Então, não ficou tão agradável assim. Então, conclui que o snack de graviola é um alimento inovador para o mercado, porque ele tem baixo teor de gordura e contém baixos níveis tanto de umidade
quanto e ele é estável tanto de atividade de água, e ele é estável na armazenagem na temperatura ambiente. E com isso, ele resulta maior vida útil, além de garantir a estabilidade microbiológica desse produto. Então, o produto obtido, né, que foi o snack de graviola, ele foi um produto inovador e também sendo considerado um produto saudável para o consumo do consumidor final, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço novamente, né, o convite da Líbia, e eu agradeço o PET também por todo o suporte que vocês me deram aqui, por todo o apoio na transmissão, e eu gostaria também de agradecer ao programa de pós-graduação da Engenharia de Alimentos e a FAPEMIG também, pelo apoio financeiro que me deu durante a minha pesquisa. Então, no mais, é isso, pessoal, e estou à disposição para qualquer dúvidas aí que surgiram durante a apresentação, tá? Muito obrigada. Obrigada, Lara, parabéns pela sua pesquisa, muito interessante. E agora a gente vai para a sessão de perguntas. A primeira pergunta é da Lohane Marins. O método desenvolvido por você pode ser usado para outras frutas? Vocês já possuem alguma perspectiva nesse sentido? Então, pode ser utilizado por outras frutas, sim, e na literatura tem muitos trabalhos utilizando várias frutas. O meu orientador estuda esses métodos de secagem, até o Neyton, que me auxiliou também nessas análises, também pode ter ele também fez o estudo desses métodos de secagem, então, assim, tem vários trabalhos, então é bastante interessante procurar, tá? E, assim, a minha pesquisa no micro-ondas é inovadora no sentido da graviola, porque não tinha nenhum trabalho em relação a isso, então, como o meu orientador, o professor Marcos, estava estudando micro-ondas com outros alunos dele, ele achou válido a gente incorporar essa pesquisa, né, do micro-ondas na graviola, porque seria uma coisa inovadora, porque não tinha na literatura. Então, sim, tem várias frutas sendo utilizadas na secagem dos 3 métodos. A próxima pergunta é da Kemily Ataides, e ela perguntou: qual etapa da sua pesquisa você achou mais difícil? Teve várias etapas, assim, que foi difícil, foi desafiador para mim. Uma das etapas que eu achei muito complicada foi o desenvolvimento do produto, porque até que a gente conseguiu achar a formulação do produto, foi muito trabalhoso, foi muita vezes que a gente foi no laboratório, foi muita tentativa e erro, porque a gente adicionava um ingrediente, aí não dava certo, tirava outro, aí não dava certo, e até que a gente conseguiu a formulação final, foi muito trabalhoso. Então, assim, eu acho que a que mais foi difícil foi o desenvolvimento do produto em si. A Larissa Menezes perguntou: teria alguma forma de melhorar a textura do snake liofilizado? Eu acredito que sim. Às vezes, na forma de embalagem, na forma de armazenamento, porque a gente quis padronizar realmente para comparar mesmo qual seria o mais aceito, né, entre os provadores e o mais preferido. Então, assim, nesse caso, a gente teve que padronizar. Então, a gente não fez o estudo, mas eu acredito que seria na forma de armazenagem mesmo, na forma de embalagem, que teria que ser uma embalagem especial, né? Tanto é que existe várias frutas liofilizadas aí no mercado e consegue a textura excelente, então, assim, acredito que é a embalagem mesmo. Ok, eu acho que foram só essas perguntas. Então, obrigada novamente. Eu Pessoal,
Não esqueçam de assinar a lista de presença e de avaliar a palestra. Os links estão disponíveis no chat. E também não deixem de participar da próxima palestra do evento Alimentando a Ciência. Obrigada a todos pela presença. Tenham uma boa noite e até a próxima.